Eu sou advogada e membro do Grupo Candu, Estudos de Religiões Afro-Brasileiras da UNB. Além disso, sou uma afro-religiosa da Casa do Ilê Beifá, de Uberlândia, Minas Gerais. Participo do Centro Cultural Orê, e é onde eu me constituo a minha identidade como afro-religiosa e meu encontro ancestral com Oxum. E por isso eu peço a bênção aos meus mais velhos e aos meus mais novos para poder falar um pouco sobre a concretude e a verdade, infelizmente, né, cotidiana das violências perpetradas sofridas pelas religiões afro-brasileiras no Brasil. E que dá a necessidade da gente constituir, teoricamente, a questão do racismo religioso para a compreensão dessas práticas vivenciadas ao longo dos séculos por essas religiões, por essas tradições afro-religiosas, as tradições calunduzeiras. O meu trabalho aqui em Harvard, especificamente, eu trouxe alguns casos emblemáticos que envolvem a discussão entre o uso dos atabaques e o meio ambiente. Para exemplificar e talvez para demonstrar a historicidade dessa discussão, eu trouxe também a comparação que em 1912 um fenômeno parecido acontece, que é o quebra de Xangô, em que religiões são perseguidas em Maceió e silenciadas. E a partir dessa perseguição, desse movimento de violência em relação aos Xangôs de Alagoas, surgiu o Xangô Rezado Baixo, em que o atabaque, que é um instrumento sagrado para as religiões afro-brasileiras, é proibido, e as casas começam a realizar os seus toques, as suas práticas sagradas, por meio do Xangô Rezado Baixo, ao som de palmas. E, infelizmente, mais de 100 anos depois, agora recentemente, em 2017, a gente consegue visualizar casos de violência cotidiana em relação a ao mesmo contexto de perseguição, de violência e de silenciamento de muitas casas. E um dos casos que eu trago, que é bem emblemático, é um caso que eu tive a oportunidade de conhecer na consultoria que fiz para a Unesco de identificação de violências institucionalizadas ao longo do país, em 22 estados brasileiros, que é um caso que aconteceu em Florianópolis, estado de Santa Catarina, que deu ensejo a uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública da União. E esse caso é importante porque é a primeira vez que uma instituição, né, uma instituição do Estado, uma instituição pública, que é a Defensoria Pública da União, se movimenta e argumenta que sim, o Estado tem que defender essas religiosidades porque elas dialogam com uma tradição que compõe o Estado brasileiro. E ela utiliza, inclusive, como argumento contra a União, de que a União ela tem que proteger e salvaguardar esses territórios tradicionais e não persegui-los, que infelizmente estava ocorrendo no estado de Santa Catarina, especificamente no município de Florianópolis. 200 casas foram fechadas sob a alegação de ruídos, barulhos, pela Floram, que é o Instituto de Preservação do Meio Ambiente do município de Florianópolis, conjuntamente com a Força Policial. E o que eu destaco, né, que é a pior violência, né, desse caso, é que não é feita dentro dos moldes legais. Eu, como advogada, né, trago essa discussão do racismo religioso exatamente para exemplificar como ele silenciosamente adentra nessas práticas cotidianas das instituições, em que o direito ele seletivamente seleciona aqueles que vão ter acesso à liberdade religiosa e aqueles que não vão ter. E, infelizmente, essas casas, elas, ao invés de serem vistas como práticas religiosas, espaços sagrados, templos de culto, como bem protegidos pela nossa Constituição Federal de 88, elas são categorizadas como casas de comércio, lugares de comércio, e por uma lei municipal.
A Defensoria Pública da União pede a inconstitucionalidade dessa lei, porque é absurdo, né? E inclusive porque as casas de comércio, elas têm como funcionamento o horário comercial, das 8 às 18 horas. Ou seja, as casas de culto, elas não podem funcionar fora desse horário comercial, o que viola todos os dispositivos constitucionais e legais de proteção e salvaguarda de espaços sagrados e lugares de culto, que teoricamente deveriam ter sua liberdade de manifestação de práticas totalmente preservadas e salvaguardadas pelo Estado. Mas, ao contrário senso, elas são perseguidas e limitadas, tornando, assim, impossível a sua prática, porque não existe uma retaliação para práticas dos cultos afro-brasileiros, não é um determinismo de horário. Isso é da tradição do culto, da própria formulação do culto, a necessidade de ter um horário demarcado acaba limitando totalmente a própria viabilidade de existência do culto. E, para além disso, os policiais que atuaram nessa operação, muito parecido com a Operação Xangô de 1912, fizeram imposições de multas muito difíceis de serem pagas, principalmente pela condição econômica dessas comunidades, de chegarem até quase 10 mil reais. Então, a imposição das multas também inviabilizava a própria prática do culto, levando, inclusive, a mora dessas pessoas e ao desespero e o medo, porque muitas dessas pessoas não tinham condição de compreender o fenômeno que estava ali acontecendo. Não tinham acesso ao direito, não tinham acesso à justiça. O próprio sistema de justiça, o que a gente visualiza, ele por si só é racista, e esse racismo precisa ser dito e diferenciado da própria intolerância religiosa, porque é uma exclusão de um sistema, a exclusão dessas comunidades, dessas tradições afro-religiosas, do próprio sistema social, do sistema jurídico, do sistema de justiça. E para além disso, para piorar, vários instrumentos de culto, vários instrumentos sagrados foram desapropriados e levados para os centros de polícia, lembrando muito o início do século XIX, em que religiões eram perseguidas e os seus objetos sagrados eram guardados e expostos nas sedes policiais, como uma forma de mostrar que tudo aquilo que não é de acordo com a religião dominante, o sistema dominante, deve ser rechaçado, deve ser excluído, deve ser perseguido e deve ser extinto. Demonstrando assim e reafirmando mais uma vez a lógica de um sistema racista, que exclui, que viola e que impede que os direitos das práticas das religiões afro-brasileiras sejam realizados. Felizmente, essa ação civil pública proposta pela DPU teve êxito, condenando o Estado, a União, o Estado de Santa Catarina e o município de Florianópolis a não restringir mais os cultos afro-brasileiros e salvaguardá-los, protegê-los, aplicando de verdade a Constituição Federal de 88 a essas comunidades. Infelizmente, a gente ainda precisa de judicializar e ingressar com esses tipos de ação para que essas comunidades, essas tradições, essas religiões possam serem vivenciadas e terem seu direito respeitados como cidadãos e cidadãs brasileiras. E esse é o recorte que eu escolhi para trazer como uma questão muito importante para dizer que, infelizmente, o direito à liberdade religiosa no nosso país ainda é seletivo e é totalmente sensivelmente incorporado numa prática racista de exclusão social e que a gente tem muito para lutar para que 1912 e 2019 não sejam tão próximos, que a gente possa de verdade ter justiça no nosso país.